Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bom dia para você que está chegando junto com a gente. Nós estamos na manhã desta quarta-feira, 10 horas 14 minutos. Manhã desta belíssima quarta. O sol não aparece em Caxias do Sul e boa parte da região sul do nosso Brasil. As temperaturas estão marcando aqui em Caxias do Sul 17 graus. A partir de agora, vamos iniciando mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcom. Fique conosco, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Muito bem, estamos já iniciando a nossa programação, 10 horas 16 minutos, encontro marcado na Bitcom TV de segunda a sexta-feira a partir das 10 horas e 15, o nosso Sabe Caxias by Bitcom em todas as manhãs, junto contigo, junto com você pelas redes sociais, trazendo uma programação dinâmica. Todas as nossas programações, né? Iniciando bem cedo às 7 horas da manhã com o programa Bitcom Bom Dia, às 9 horas e 15 o programa Conexão, às 10 e 15 nós temos aqui o Sabe Caxias by Bitcom, às 11 horas e 15 o Lance Esportivo e ao meio-dia e 15 o Bitcom Meio-Dia para você. Essa é a nossa programação matinal de todas as manhãs. E à tarde, produção de conteúdos, produção de reportagens, tudo isso para nós sempre trazermos o engrandecimento da mídia, né, através das redes sociais. E também destacando, né, para você que nós temos no final de semana variedades, programas de diversos, né, segmentos para você também acompanhar. Além disso, o nosso site, o nosso bitcomtv.com.br, né, e também você pode atualizar com diversas notícias, diversos conteúdos que estão ali sempre atualizados para vocês. E destacando também o Sabe Caxias by Bitcom, que é um site também de notícias que Miguel Brambila sempre está realizando um ótimo trabalho. E falando em Miguel Brambila, é o momento de nós agora contactarmos o nosso queridaço Miguel Brambila. Ele está ainda, né, no seu segmento de férias, encontra-se nesse lugar paradisíaco. Hoje também observa, Miguel Brambila, que o sol não está tão presente, mas isso não tira o mérito, né, desse importante local onde você está. Lhe cumprimento com um bom dia especial, Miguel Brambila. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia, nossa audiência de Caxias do Sul. Eu falo ao vivo de praia do Ingleses Resort. E não é cachaça, né? De água, não é cachaça. Vamos representar. Nós não temos como deixar de observar, né? Aqui a temperatura é de 20 graus. O tempo hoje está parecendo amanheceu com sol, mas não sei qual é a previsão. Choveu bastante na segunda-feira, terça-feira abriu o sol. Hoje, mas está quente, 22 graus, você me informa que estava 17 graus em Caxias do Sul. Tudo bem por aqui, tudo bem por aí, meu amigo Edinho Soares. Estamos começando o Sabe Caxias by Bitcom. Tenho aqui a presença do Confúcio Analectus, né, que é uma representação que eu quero comentar para que nós analisemos também e outras questões. Está no ar o Sabe Caxias com a presença do meu honrado irmão Edinho Soares. Obrigado, meu irmão. Bacana. E eu quero agradecer o teu empenho, a tua disponibilidade, que mesmo, né, nesse período tira um tempo para vir poder estar presente na nossa sala virtual para nós falarmos de diversos segmentos, diversas informações e sempre pautar diversos assuntos. E mais uma vez, né, tem muitas informações da esfera nacional, repercussão no internacional. Ontem nós estamos falando, né, que estávamos trazendo como notícia que o BRICS estaria realizando sua importante reunião de cúpula, mas ia ser uma reunião virtual e parece que mais uma vez teve situações indigestas, né? Situação que nosso presidente causou lá, que chamou a atenção. É isso, Miguel?
Vamos falar sobre isso. A principal é que caiu a transmissão dele num determinado momento, não é? Mas eu quero citar aqui, antes disso, a sabedoria de Confúcio, há 2.500 anos atrás, os chineses, inclusive, né? Quando diante de uma oportunidade de praticar a benevolência, não ceda a vez nem mesmo ao seu professor. O cavalheiro é devotado aos seus princípios, mas não é inflexível em pequenas questões. Ao servir o Senhor, deve-se cumprir os deveres com reverência e considerar o pagamento como algo de importância secundária. Em educação, não há distinção de pessoa para pessoa. Isso aqui eu achei muito importante. Não há sentido em duas pessoas que tomam caminhos diferentes se aconselharem uma com a outra. E, por último, é suficiente que as palavras utilizadas por alguém comuniquem o seu sentido. Confúcio, o sábio chinês, né, que viveu na China e no Oriente, 551 a 479 a.C., nos traz muitas questões que na política atual, onde a palavra deve ser novamente honrada, temos dito, Edinho, né? É suficiente que as palavras utilizadas por alguém comuniquem o seu sentido. O que acontece muito, né, meu caro Edinho, é que as pessoas falam e depois diz, não foi isso que eu quis dizer, não quis dizer pólvora, não quis dizer gripezinha, não quis dizer, né, que eu não tenho nada com isso, né, e mudam o sentido das palavras, demonstrando o caráter. Né? A palavra sim, sim, não, já dizia inclusive o Mestre Jesus Cristo, Edinho. Como é que é o nome do livro mesmo, Miguel? Isso é uma compilação que eu comprei, aliás, num sebo, né? Porque eu sou muito pão duro. Analectus, né? Até tem o preço aqui. Confúcio. Até a sabedoria hoje é muito barata, só não se informa quem não quer. Olha aqui, ó. Acho que tem o preço aqui. Deixa eu ver se tem o preço no final. R$18,90, Edinho. Ó, por R$18,90. Muito bacana o livro. Não precisa de muito dinheiro para você buscar, né, o conhecimento, Edinho, hoje em dia, principalmente. A gente só não conseguiu ver direitinho, Miguel, mas deu pra ver o número por causa da luz que se rebate, mas deu pra ver lá, Confúcio, né? Isso, tá ok, Miguel, bacana, belíssima exposição, sim, belíssima contribuição e uma obra literária de grande peso que você nos traz com uma profunda reflexão para esse momento, para nós observarmos tudo isso. E a gente vê que parece que a roda se reinventa, né? Nós estamos falando de coisas muito de milenares, né? Coisas antigas, e a gente vê que parece que a roda ela se reinventa em todos os períodos, em todos os momentos, no teatro da sociedade, né? Ah, sim, porque na verdade o tempo é muito relativo. Nós estamos falando numa linha temporal aqui, por exemplo, no Costão do Santinho, nós fizemos uma trilha ontem, tem inscrições rupestres, ou seja, era a selfie dos homens das cavernas. Eu fiz uma brincadeira aqui com a família que os homens das cavernas voltaram, porque nós somos ainda, em muitas questões, homens das cavernas. Não é? Basta ver, olha, o Brasil está virando a África, no norte do Brasil, com relação aí a esta queda de luz. Imaginem o que o mundo está pensando disso, né? E o nosso presidente fazendo bravatas, né? Que falou no BRICS, por exemplo, que vai denunciar os vendedores e os compradores, né? Os países compradores de madeira ilegal. Como ele vai fazer isso, né? É como o consumidor de crack que anda na rua achando que vai denunciar o fornecedor de crack e vai se sair bem com isso, né? Que não vai ser assassinado. Ou seja, Bolsonaro está completamente desproporcional à figura do Brasil no mundo e à figura que ele conduziu o Brasil nesses últimos 2 anos, com o seu negacionismo na pandemia, com o seu negacionismo nas outras questões da vacina, onde nós estamos na expectativa de vacinas, né? A Pfizer americana já está anunciando que serão vacinados primeiramente, né, os americanos, nós sabemos disso, vamos entrar na fila da vacina. O Brasil vai ser a fila do SUS do mundo, esperando, né, a caridade mundial, porque nos seus protocolos nacionais houve aí, inclusive, né, tem o esforço político em sabotar, como aconteceu no IBAMA, a própria Anvisa, não é, Edinho? O Butantan, né, que tem aí a possibilidade de nos auxiliar nessa questão, sofre por falta de recursos, pelo negacionismo do presidente e por dificuldades diversas, né? E, aliás, a Coronavac também, na segunda fase, a vacina chinesa com 97% de possibilidades. Ah, mas você vai dizer, mas é conspiração, mas foram eles que inventaram, agora querem vender a vacina. O campo está minado, é verdade, mas você não vai deixar de aceitar, né, o antivírus antes, primeiro, para se proteger, para depois continuar essa guerra, né? Você não vai pisar em campo minado e vai se suicidar. Não é somente uma gripezinha.
Os brasileiros não são maricas, não, são corajosos. E uma outra questão, Edinho, que eu vou passar para ti também analisar nesse sentido, para o turismo, né, porque a economia, o Bolsonaro fala muito da questão da economia, etc. O turismo, nós estamos aqui com as férias agendadas há algum tempo, não há nenhuma norma protocolar que não esteja sendo cumprida nos hotéis. Você entra na recepção, não pode entrar sem máscaras, você não circula nos corredores do hotel sem máscara, a piscina térmica, por exemplo, é por agendamento exclusivo por família, álcool gel espalhado em todos os lugares, no café da manhã, mesa sim, mesa não, todos usam máscaras para se servir no buffet. Então, não são os turistas que estão trazendo, são os aloprados, né? E infelizmente, né, muita pobreza. Você veja que vai haver um salto na pandemia no Brasil, está voltando em todos os estados, mas principalmente no norte, no Amapá, sem luz, pessoas sem luz, sem água. E como vai ser, né? Baixou realmente o apocalipse numa parte do Brasil e o presidente deveria estar todos os dias falando sobre isso. Não adianta dizer que é inaceitável depois que a casa caiu, né? Denuncia-se aí a falta de infraestrutura e de manutenção da rede elétrica nacional. Quem vai pagar o preço? Aliás, 1 litro de leite nós pagamos R$4 no mercado aqui. Então, todas são questões brasileiras, Edinho. Eu gostaria de voltar aqui um pouco atrás. Eu vi que você trouxe vários tópicos. Eu gostaria de voltar um pouco atrás quanto ao discurso da madeira ilegal. Eu vou dizer quais são os países que compram madeira ilegal. Quando você tem um mapeamento de quem está comprando, você não sabe, do receptador, você não sabe quem é o autor das ações, Miguel? A questão não é somente essa, né? A questão é que essa ameaça de denúncia não significa nada, porque você precisa... É a mesma coisa que a Polícia Federal anunciar publicamente que vai cometer o crime organizado. Ora, é óbvio, né? E aí, com essa ameaça, o crime vai parar de medo, né? É infantil a declaração, e as declarações, aliás, do Bolsonaro são infantis, né? Ou seja, na verdade, a comparação que deve ser feita corretamente com essa denúncia, porque ele está fazendo isso para tentar justificar o desmatamento da Amazônia, os incêndios da Amazônia, a falta de condições do Brasil que não tem luz no norte, inclusive, combater esse desmatamento. Isso tudo ele está fazendo para justificar a sua própria incapacidade de combater esses desmatamentos e para manter o seu argumento de que a Amazônia precisa de desenvolvimento, né, de pecuária. Pecuária deve ser feita no sul, aqui nas regiões já descampadas, e aí é que deve ser. No Mato Grosso tem algumas que não sejam o Pantanal, mas no sul do Brasil nós temos várias regiões onde você pode botar por metro quadrado muito gado, pode botar zebu, pode botar avestruz, o que você quiser, basta olhar aí a Rota do Sol, aí o tanto e não tem tanto gado assim nessa região, por exemplo, Vacaria e outros lugares. Se focasse esse desenvolvimento para o sul, não precisava desmatar a Amazônia, como ele está querendo, com a bancada, né, dos pecuaristas e dos grileiros e também dos mineradores. É isso que ele defende, né? Bolsonaro, que também anuncia aí, da bancada da bala, a questão das armas. Então é infantil. É como o usuário de drogas, o garoto, o adolescente, quando a mãe descobre a droga do guarda-roupa dele, ele vai dizendo para a mãe que vai denunciar todos os traficantes do bairro para a mãe, que é o poder, né? E com isso achando que os traficantes vão parar de fazer o tráfico, né? Por causa... É isso que o Bolsonaro está fazendo com relação ao mundo. Ele é o garotinho, né, que foi pego com a mão na botija, pegando fogo na Amazônia. Aliás, nós temos tráfico de madeira no Brasil desde o descobrimento, né? Ou seja, aí se diz que, por exemplo, os preços de árvores não estão legais, etc. O que precisa é fiscalização, normas, né? Feche-se as fronteiras e depois, quando temos tráficos de animais, enfim, né? O Exército pode ajudar isso. E, aliás, Edinho, nesse sentido, o Exército brasileiro já se posicionou que não é um partido, né? É uma instituição de governo, também uma outra questão. Nosso presidente, infelizmente, né, infantiliza o debate nacional, Edinho. Eu gostaria de pontuar mais uma vez, porque eu não sei se... Mas você detalhou muito bem a sua visão, mas eu queria ter conduzido para o teu raciocínio a interligação. Se você sabe quem é o receptador, você conhece o ladrão. Né? Você conhece quem é que está fazendo isso. E conhecendo quem é que está fazendo isso e tendo consciência de quem é que está fazendo isso, não era hora de investir em mais fiscalização para que isso não acontecesse? Não, exatamente isso que eu digo. Mas eles não sabem, em primeiro lugar.
E não tem o poder suficiente para isso, porque fosse possível, nós temos fronteiras muito grandes, eles não sabem por onde há o escoamento, pode haver cumplicidade, a um certo ponto ele tem razão de ameaçar que vai denunciar os países, mas primeiramente ele deveria começar, e não radicalizar no primeiro momento da pólvora, né? Parece que está... Sabe quando você enche o saco e chuta o balde de qualquer tipo de problema que você tem? Porque, por exemplo, a madeira pode escoar pelo Paraguai, pode escoar pela Bolívia, pela Colômbia, a Amazônia é muito grande e não tem as nossas... Falamos aqui do Civan já muitas vezes, do tempo do Fernando Henrique, se gastou um monte de dinheiro, e onde está o sistema de proteção e vigilância da Amazônia? Não tem, só ficou no papel, né? Os gafanhotos ainda estão tomando conta do nosso país, na política principalmente, e nós temos que reverter isso urgentemente, nós já dissemos isso, né? Só falta, e está ficando literal isso, né? O último que sair apaga a luz, começou pelo Amapá, porque e se der um blackout geral, pode acontecer, ou será que é só o Amapá que tem esse problema, que o Rio Grande do Sul não tem, que São Paulo, Rio de Janeiro não pode correr o mesmo risco de um blackout, né? Se o Amapá tem um sistema menos avançado de distribuição de energia do que outros estados, é injusto com os moradores do Amapá. Tem que se discutir também essa questão dos impostos, etc. Então, simplesmente, porque o governo sabe generalizadamente, né, quem é o inimigo, não sabe onde é que está, né? Tem uma música do Legião Urbana que diz, né, vamos para a guerra, quem é o inimigo, quem é você? Não se sabe, porque você vai estar aqui, vai estourar ali, e muitos desses estão, inclusive, no Congresso Nacional, defendendo as suas bancadas, não é, Edinho? Assim como o tráfico de drogas, o tráfico de animais. O Brasil é uma grande balbúrdia, e é preciso uma renovação nacional da autoestima do brasileiro. Não é tão simples quanto parece, e simplesmente você denunciar, você vai fazer o quê? Uma declaração de guerra? Ah, tá bom, presidente, então a gente vai parar já que você me denunciou, né? Eu acho que é um pouco ingênuo demais, né? Ele já perdeu, como dissemos aqui, o apoio do Exército, inclusive, que não vai se meter numa guerra por causa dele. A gente observa também, né, na sequência dos teus tópicos, falando sobre agora a tua questão energética, né? Ou melhor dizendo, perdão, Miguel, a questão energética ligado às palavras que você estava agora há pouco utilizando. É visto que esse estado é um estado ilhado, isolado. Inclusive, se não me falha a memória, a energia é importada de fora. A energia não chega ao abastecimento energético dentro das plantas nacionais. Até porque não tinha nem cabos por dentro da Amazônia para interconexão, porque está isolado do próprio estado do Amazonas, que poderia ser o fornecedor de energia. Levaram dispositivos para lá que não conseguiram funcionar. Isso vem mostrar a crise. E a gente, eu não sei se já saiu algum parecer ou alguma entrevista, algum ponto de vista do próprio ministro de Energia, né? Falando sobre isso. Qual é os planos que vão se fazer? Aonde é que vão se buscar? Ou agora a responsabilidade vai sobrecair integralmente sobre o governador do Amapá? É claro que o jogo de empurra está bem grande agora. E eu pergunto, Edinho, com toda essa bancarrota, onde está o dinheiro da Transamazônica, que está esgualepada há muitos anos, não tem nem asfalto, não foi concluída, mas foram aprovadas as verbas. Onde está o dinheiro da Ferrovia Norte-Sul, né, que o nosso ex-presidente José Sarney defendeu com tanto, né, vigor para trazer aí uma ligação entre o centro-oeste do país e o norte, enfim. Onde estão as obras? Aqui tudo parece construção e já é ruína. Nós temos falado, inclusive, para Caxias do Sul. Uma boa pergunta a se fazer: quais são os projetos de grandes obras que pretendem, pelo menos, pensar os nossos dois candidatos a prefeito, aí, Pepe Vargas e Adiló de Domênico. A questão municipal se reflete na questão nacional e assim por diante. Achar que se pode viver em ilhas de desenvolvimento num mundo globalizado como hoje é uma balela, né, Dinho? Então, com certeza, não há aí clareza nessas questões. O isolamento é fruto do abandono, óbvio, né? Não se trata somente, claro, de 2 anos de administração do governo Bolsonaro, mas a questão é o seguinte: trocou-se de governo, você num mandato de 4 anos, ao assumir, você já tem que ter na mão o mapa de navegação. É como se você para no aeroporto para trocar o piloto vai levantar voo, ele não pode pensar o seguinte: não, eu vou me inteirar dos instrumentos de voo quando já estiver no ar. Ele não vai conseguir nem levantar o avião, ele vai explodir no aeroporto mesmo.
Então os políticos fazem muito isso, né? Eles se elegem com um monte de propostas vazias, enganam a população, chegam lá e dizem que não era bem aquilo. Acontece no governo do Estado também, com o Eduardo Leite, disse que faria, que aconteceria, que daria... E não sabia a situação do Estado, aí chegam lá e não conseguem resolver e o avião vai à bancarrota. Quando você é um piloto, quando você é um motorista, quando você é o líder de uma nação, no primeiro dia de governo você já tem que tomar medidas importantes que vão começar a refletir imediatamente no seu governo. São 2 anos já de governo Bolsonaro, que demonstrou, aliás, a sua rejeição acelerada no sentido de impopularidade com o resultado das urnas, né? O único que representou um bolsonarismo que não existe, mais ou menos, foi o seu filho, né? O Carlos Bolsonaro, que se elegeu vereador com 30% a menos de votos do que teve na última eleição. Miguel Brambila, eu estava aqui observando, diz que a Transamazônica ainda nem foi acabada, né? Ela tem diversos trechos ainda sem nem sequer uma camada asfáltica. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação para a gente, Miguel Brambila, como é que está dentro dessa reunião dos BRICS, como é que foi a avaliação de outros países dessa própria fala do presidente dentro da tua visão ou que você apurou, e como é que está esse comportamento, né, do mundo observando essa situação internalizada aqui no Brasil? Me dá uma sensação que externamente estamos nos fechando dentro de uma cúpula e ainda no mais parece que o próprio presidente está se entrincheirando cada vez mais em uma trincheira solitária. O silêncio dos países representa a insignificância com relação ao Brasil. Ninguém se manifestou com relação ao Bolsonaro. Ninguém está interessado em debater internacionalmente com o Bolsonaro, que é um alinhado a Donald Trump, que perdeu as eleições para o Biden nos Estados Unidos, que não é um santinho, que não vai salvar, não representa ninguém brasileiro, né? É América para os americanos, isso é a sociedade americana que é assim. E ele já tem o discurso, né, de unificação, de que será o presidente de todos, e assim por diante, como todos fazem, né? E somente vai rechaçar os radicais. Vai tentar aumentar sua popularidade ao máximo possível. Normalmente, as medidas mais intensas dos governos são feitas num período, no meio do mandato, que não reflitam na reeleição. Então ele certamente, né, já vai avançar nessa direção. Donald Trump vai espernear, mas vai continuar esperneando sem significação. Já é um caricato internacional. Sabendo-se que Bolsonaro imita tudo que ele fala e pega ali tudo que ele falar como se ele fosse escutado, como se ele tivesse grande expressão mundial, mas o Brasil simplesmente é ignorado, né? Simplesmente, né, as rotas comerciais vão se desviar, vão esperar, né, o leilão, o aluga-se do Raul Seixas, né, está na fila, né, da inconsciência mundial, né? A solução para o nosso povo rodar é alugar o Brasil. E os grandes gaviões do comércio vão esperar o preço cair para alugar e comprar aquilo que for barato. Ou você não ache, né, porque não tem dinheiro para salvar o Amapá, por exemplo, não tem dinheiro público. E onde está, né, o resultado de todos os processos de corrupção? O Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato porque não tem corrupção no seu governo, né? Então, tudo bem que se não tem corrupção, com a arrecadação de impostos, ele que salve o Amapá, que acabe, né, volte os hospitais de campanha, mas ele não vai voltar porque ele está com o negacionismo. Tem uma grande parte de negacionismo na questão do aumento dos números da pandemia nesse momento, mas também porque você pode, sim, muito bem, como eu disse, respeitando protocolos, fazer a economia funcionar minimamente. Os índices da indústria cresceram, o comércio está crescendo, quem tem dinheiro está conseguindo, né, se reinventar porque tem inteligência para isso. O povo que está cansado de sofrer aí, largou de mão, e claro, né, os festeiros, tem o lado B, né, tem a Deep Web da pandemia, que é certo que também reflete nesses números, Edinho. Ok, Miguel Brambila, 10 horas e 38 minutos, nós vamos agora a uma breve citação comercial e já estamos de volta aqui em nossa programação. A Bioner tem tudo o que mais importa para o seu pet: rações, acessórios, produtos de higiene e sanitários. Na Bioner você também encontra sementes, mudas, ferramentas, produtos coloniais. Bioner, compartilhe felicidade. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena.
muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Ok, estamos de volta, agora 10 horas e 41 minutos. Nós estamos aí trazendo então para vocês observarem também os nossos patrocinadores. Abraços, né, a todos eles que compõem o quadro de anunciantes aqui do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Miguel Brambila, a pauta agora é Covid-19. Parece que os casos voltaram a aumentar, inclusive aqui em Caxias do Sul. Sexta-feira passada foi decretado bandeira já vermelha. Depois, né, do despacho dos pedidos de reobservação e reinterpretação, ficou novamente em laranja aqui na região. Mas diversos municípios aqui ao entorno já estão mapeando o aumento de casos. Caxias do Sul rompe já a barreira de mais de 1.000 casos ativos. No Brasil não é diferente, no mundo não é diferente também. A tendência parece que nós estamos ainda nem sequer, né? Falam-se das questões das ondas, né? Primeira onda, segunda onda. O Brasil acho que não se recuperou da primeira onda ainda e parece que já está aumentando os casos de novo, Miguel. Sim, é o cansaço das pessoas e a necessidade. Nós não teríamos sobrevivido como humanidade se não tivéssemos a capacidade de adaptação. O pensamento rápido, a mudança de hábitos, eu preciso considerar a questão econômica a utilização de máscaras, por exemplo, é um custo. E a máscara descartável também é um custo. Como está a distribuição gratuita de máscaras para as pessoas mais pobres? Né? Porque a pessoa usar uma máscara de pano, além dela ser desconfortável, ela umedece, você lava, seca e demora. Né? Então, quer dizer, você muitas vezes vai usar a mesma máscara, você vai botá-la no bolso, você vai contaminar algum objeto que você tem. O ideal mesmo é a máscara descartável. Você usar 2 ou 3 máscaras descartáveis ao longo do dia. Ah, mas não tem dinheiro para isso. Bom, mas para o hospital vai ter que ter. Então, uma campanha, né, ampla, e nós dissemos desde o começo, porque eu entendo muito claramente o custo que tem uma máscara para uma pessoa que não tem o seu salário, que está vivendo do auxílio emergencial. Ela não vai usar a máscara com toda a higiene necessária. Como uma pessoa que não tem... Eu vi um caso numa reportagem de televisão, a pessoa era segurança de festas,
e perdeu 6 quilos, está passando fome para dar alimento para os seus filhos, vivendo do auxílio emergencial. Como ela vai ter álcool gel em casa? As pessoas do Amapá que não têm luz, como vai ser quando voltarem os dados das estatísticas? Os hospitais têm geradores, mas à noite, quando escurece, como todas as pessoas, né, isso, tem velas, então tem que gastar com velas. Tudo isso é dinheiro. Uma caixa de fósforo para quem não tem 20 centavos. Basta você andar na periferia. Os políticos têm que conhecer a pobreza, têm que andar aí e conhecer, inclusive, né? Quem nunca esteve no fundo do poço não sabe o que é você, por exemplo, pedir o mendigo, pede um cigarro para alimentar o seu vício, uma caixa de fósforo, R$2 para um catador de papel. Eles pedem, às vezes, e vão comprar um almoço. E você, muitas vezes, gasta R$2 numa bala, num pacote de bala que 100 gramas de bala custa R$5. Então, há um abismo social no Brasil. E eu acho que esse é o problema principal. Não é o comércio, eu repito, o comércio não é o setor de turismo, porque onde há um pouco de inteligência e nos lugares públicos legalizados, os protocolos estão sendo cumpridos. São as pessoas mais pobres que não têm dinheiro, querem se proteger, mas não têm dinheiro para usar o álcool gel, máscaras e sabonete. As campanhas precisam continuar de alimentos, né, de sabonete, de álcool gel. Temos que continuar isso, porque nós estamos ainda entrando na segunda onda já no Brasil, sem sair da primeira, como nós tínhamos dito com clareza, né? Então, é muito simples isso. Você pode transitar pelo mundo se você respeitar os protocolos. Agora, antes que se entre... A questão é principalmente essa. É difícil você impor, assim como foi no boom da AIDS, né? Você até hoje se distribui preservativos gratuitamente nas unidades básicas de saúde, mas ninguém usa, né? Você pode observar estatísticas aí, se os jovens estão indo buscar o preservativo para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. E não só jovens, com o advento do Viagra, que deu vida sexual útil para homens mais velhos, o índice de AIDS também aumentou nos mais idosos, mais velhos, porque não respeitam os protocolos e tem preservativos gratuitamente nas UBSs. Então, precisaria, da mesma forma, ter máscara nesse momento e álcool gel para todo mundo. Não tem. Porque se você sair, Edinho, aí no comércio, você sabe, você se embebeda de álcool gel. E eu sou paranoico. Onde eu encontro álcool gel, eu passo nas mãos, passo nos braços, passo no joelho. E assim estamos indo, Edinho. Mas tem que arriscar. Nós não podemos, diz o Bolsonaro com razão, nesse ponto, afundar a sociedade, porque se a economia, no ápice dela, né, se os mais condições financeiras não fizerem movimentar a economia, o mais pobre vai ficar mais pobre e quem tem mais dinheiro também vai ficar pobre. Então, quer dizer, quem tem, por exemplo, as condições de manter a sua empresa aberta e gerar emprego, precisa trabalhar, precisa circular. O hotel aqui onde eu estou precisa que eu esteja aqui, por exemplo, né, para que eu consuma e para que o funcionário que está lá na portaria receba o seu salário, leve o dinheiro para sua família. É um ciclo. Quem está sofrendo são os mais pobres, Edinho. E Miguel Brambila, como é que você faz uma análise? A pandemia começou fortemente aqui em fevereiro para março, né? E nós estamos chegando já em novembro para dezembro. Estamos no final do ano. Como é que se preparou de forma em saúde, aumentando os números de respiradores de hospitais, deixando os hospitais com maior número de leitos? Como é que você vê essa preparação? Houve preparativos ou o pessoal só botou um improviso e agora não tem nem força sequer e perdeu a oportunidade de se preparar? Como é que está vendo isso? Olha, na nossa cidade nós somos felizes. Os casos de corrupção são pequenos e os políticos, na grande maioria, né, são honestos. Existe roubo, mas não se trata de grandes casos de corrupção. Veja que nós não tivemos nenhum grande caso de corrupção de político gaúcho na Lava Jato, por exemplo. Isso é importante, ex-governadores, né, e assim por diante. Mesmo, né, o caso daí de todos, né, de todos os políticos. Então, isso tudo é importante. Agora, o que nós tivemos no Brasil é muito caso de corrupção, né, muita roubalheira, né, inclusive o dinheiro no fiofó, né, dinheiro sujo, literalmente, do senador lá, que a ganância, a mesquinharia, né, traz aí a denúncia de que o cidadão e o ser humano têm níveis, né, de baixeza muito tristes. Porém, Edinho, né, se considerarmos só Caxias, que não é uma ilha, mas é uma cidade
uma visão, pelo menos, mais dinâmica, e nós não estamos polarizados nesta eleição esquerda-direita, eu repito, né? O PSDB é um partido mais de centro-esquerda do que centro-direita, é um partido que tem aí o Fernando Henrique Cardoso como seu ícone ideológico do partido e que é um democrata, um liberal, não se trata de um comunista, não é um socialista de bandeirinha, mas é um sociólogo de respeito, fez um bom governo, implantou a estabilidade da moeda através, quando passou, né, pelo governo do Itamar Franco, implantou o Plano Real, se elegeu presidente e manteve isso, dando, né, para o Lula o barco navegando. O Lula, que não é burro, pegou o barco navegando e conseguiu continuar. Não conseguiu acabar com a corrupção, que também existiu no governo Fernando Henrique. Né? É claro que os órgãos de investigação conseguiram avançar na questão do mensalão, porque, felizmente, né, para o Brasil, tivemos esse boom da Lava Jato, mas não achemos, né, que veja que até na pandemia teve roubo. Então, não, né, já está se falando em voltar-se os leitos, né, os hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Então, se previa uma segunda onda, por que não manteve o hospital lá? Por que não se utilizou? Porque, olha a incoerência, Edinho, né? Parou-se no SUS cirurgias eletivas, parou-se, porque não tinha vaga nos hospitais, e os hospitais de campanha vazios. Porque, então, eles primeiro ocupavam os hospitais, as vagas que tinham nos hospitais públicos com a Covid e o hospital de campanha vazio. E quem tinha que fazer cirurgia eletiva pelo SUS na fila esperando, né? E outros também com mais urgência. Então, se focasse, já que o hospital de campanha estava vazio, que não tinha fila, quem estava ocupando leito no hospital normal fosse para o hospital de campanha e abrisse-se vaga no hospital normal para as cirurgias eletivas necessárias, cirurgias de pequenos cânceres que poderiam aumentar, colo de útero, um monte de doenças que tem por aí, que vão surgindo depois. É simples de organizar se houvesse vontade política. Né? Não. Então o Brasil faz tudo na gambiarra, acaba dando essa confusão, Edinho. A gente faz uma observação, porque o que eu quis te trazer para nós mexer nesse sentido, não foi feito um projeto a nível governamental, um projeto a nível estadual, não foi articulado, né, projetos de protocolos de emergência, todos os projetos que foram colocados, tudo que foi dito não se consumou por vias de fato, né? Teve muitas situações, inclusive teve pessoas que passaram a mão no dinheiro, foram feitas as tendas improvisadas, né? Os chamados, como é que era o nome que eles chamavam mesmo, Miguel Brambila? Hospital de campanha? Hospital de campanha, né, com as lonas improvisadas, poderiam ter empoderado saúde, poderiam ter dado recursos para os hospitais serem erguidos, né, ou terminados, finalizados, ampliados. E agora nós vimos que se essa onda aumentar, não vai ter. Qual vai ser a próxima medida? Qual será o próximo passo? Né, da onde tirar dinheiro, da onde não tem, vão fazer mais um saque contra o futuro, aumentando as dívidas do sucateado cofre nacional. Está se transformando numa barreira bastante difícil de se sair, e o buraco está cada vez mais fundo, Miguel. Claro, é como se você, numa tempestade, colocasse o balde no meio da sala para tapar a goteira. Parou de chover, você tirou o balde onde estava a goteira e guardou na despensa esperando a próxima chuva, em vez de resolver o problema da goteira. E onde está a goteira, que você achava que ia botar o balde, você colocou a televisão embaixo. E o balde que você pegou na despensa está furado, ou seja, a televisão vai explodir porque a água vai cair em cima. É o retrato da gambiarra do Brasil. É isso que acontece, né? Mas onde está o Congresso Nacional, as vozes da política nacional? Né? Porque não basta simplesmente apontar criticamente, tem que apresentar soluções. Então, por exemplo, Edinho, uma delas, na questão da pecuária nacional, bastava um movimento de direcionamento econômico para colocar a pecuária onde já há o descampado. Essa é uma questão. A Amazônia para os fármacos, o Pantanal dentro daquilo, né? Nós somos o maior produtor de arroz, eu estava vendo aqui no canal ontem, nós já ultrapassamos recordes mundiais de produção de arroz e pagamos um absurdo pelo preço interno do arroz porque ele é exportado. E onde é que está o dinheiro?
Se ele é exportado, se nós exportamos tanto arroz assim, que é uma commodity, o que está se fazendo com o dinheiro? Por que o cidadão brasileiro sofre tanto? Essa é uma questão que precisa ser profundamente discutida. Nessa questão dos hospitais de campanha, não deveria, na minha opinião, e na sua, creio que também, não desfazer o hospital de campanha enquanto não acabasse a pandemia. Aí o que aconteceu? Eu mostrava o pessoal lá no hospital sentado, esperando, né? Ai, veja só como está inútil o hospital. Ora, por gentileza, né? Vamos usar a inteligência, Edinho. O que eu digo, eu repito, né? Se a fila do SUS para cirurgias eletivas e os hospitais particulares estavam ocupando, né, vagas com o pessoal da Covid, priorizasse o hospital de campanha para todo mundo. Depois, se faltasse vaga no leito de campanha, aí se discutiria o assunto. E deixasse o hospital tradicional para o fluxo normal dos problemas de saúde que o brasileiro tem. Nunca nem se pensou nisso. Acabou a pandemia antes de acabar. O Bolsonaro disse que a pandemia acabou 3 meses atrás, né, dando cloroquina para EMA. Né? Isso é falta de planejamento, enfim, né? E aí só dá pobreza e recomeço cada vez pior. Não vai acabar a sociedade, mas vai ficando mais difícil. Perfeito. Miguel Brambila participando junto com a gente dentro do Sabe Caxias by Bitcom. Nós estamos agora nessa segunda etapa de nossa programação falando a respeito, né, da alta taxa da Covid-19 que cada vez mais está crescendo e ao mesmo tempo cresce a briga focado em 2022 no âmbito, né, da busca pela consolidação da presidência, e o Bolsonaro ainda continua, né, fazendo esse discurso, levando um tendencionismo a ataques ao João Dória, né, ali do estado de São Paulo, e ainda precisamos que essa vacina venha, e tem muitos aí já, né, muitos laboratórios trazendo bastante testes positivos, trazendo muitas pesquisas maravilhosas, mas sem a vacina ainda está difícil para nós aqui no país, hein, Miguel? Se o Bolsonaro e o Dória continuarem brigando, achando que são, né, a terceira via que vai prevalecer. Isso aí é um fenômeno que já aconteceu no Brasil muitas vezes, né? Muitas vezes, no Rio Grande do Sul, nas eleições municipais, muitas vezes o povo já mostrou, né, se os dois não se tocarem, que essa briga deles é um repúdio para ambos os lados, né, nenhum dos dois vai se eleger presidente. Né? Nenhum dos dois, ninguém quer aloprados, né? Porque o Dória, ele finge que não bate, mas ele acha que ele bater com luva de pelica, né? Que a população não é capaz de entender a sutileza dele, né? Desculpa, Edinho, é claro que é. Portanto, nós teremos aí uma terceira via que ainda não se sabe quem é. Essa briga, essa disputa pelo poder, simplesmente pelo poder, vai nos levar aí a uma revolução nacional de grande porte, caso, né, o Brasil não saia dessa desestrutura. Felizmente, a economia brasileira, do plano real para cá, consegue encontrar caminhos alternativos, né? Assim como o tráfico consegue, o tráfico de madeira, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas consegue, né? O comércio oficial também consegue encontrar alternativas, com dificuldades, mas o faturamento de muitas indústrias nacionais cresceu em tempos de pandemia, em alguns casos. Então, isso nos salva um pouco da bancarrota. O que tem que acabar no Brasil é com a roubalheira, né? Depois das reformas. Primeiro você estanca o sangria, né? Você está com uma hemorragia no teu organismo, está saindo sangue. Não adianta você fazer a cirurgia do coração se tua virilha está sangrando, você vai morrer sem sangue. Essa é a questão. Se não parar com a roubalheira, não tem cirurgia que resolva. E o outro, acho que uma observação também muito importante a ser colocada, né, e você acabou de trazer tudo isso para o nosso teatro, é que ainda estão pensando nesses detalhes e se esqueceram, Miguel, de focar realmente no que nós precisamos. Precisamos de amparar essa saúde, precisamos de ver imediatamente, né, como nós vamos trazer mais saúde à nossa população, como é que a gente vai estar fazendo aí para poder trazer de verdade, né, um ponto de amparo, mas um amparo definitivo para que nós possamos começar a engrenar aí as engrenagens, né, da nossa indústria. Agora, 10h58, Miguel, passo para você para fazer suas observações finais, já para conduzir a nossa programação para o seu fechamento. Legal, Edinho. Muito obrigado a todos. Eu quero, mais uma vez, agradecer às pessoas que continuam compartilhando os nossos programas a cada dia mais, trazendo a amplitude de audiência para a Bitcom TV, para o Sabe Caxias, para os outros programas da grade de programação, os nossos apoiadores, patrocinadores, pessoas que se alinham com o pensamento de
bom senso e boa vontade. Não significa, né, que este programa, Edinho, seja absolutamente dono da verdade, mas a intenção de se melhorar precisa ser posta em prática com urgência. No momento que tivermos mais que uma liderança nacional, várias lideranças nacionais, observando o bom senso, né, que é preciso, na busca da felicidade, unir esforços para a construção de uma nação, rapidamente o Brasil se reconstrói. Enquanto nós tivermos caudilhos, políticos da velha guarda, oportunistas que querem o poder pelo poder, que querem se perpetuar no poder, nós viveremos aí essa oscilação terrível, né? Um país bipolar, sem conseguir criar realmente um ciclo permanente de prosperidade, de distribuição de renda, de que a população, na sua base, possa primeiramente comer, ter aí a habitação, a educação, saúde e lazer, avançar nessa questão, ampliando a economia nacional num consumo interno muito forte. Talvez o Brasil, se tornando um par internacional devido aí a essa alopragem do Bolsonaro, possa olhar para o seu consumo interno. Nós temos 210 milhões de pessoas no Brasil que podem sim fazer a economia funcionar até que nós nos livremos dessa imagem internacional de uma Bielorrússia, né, de um país completamente atípico e caricatural e papagaio de Donald Trump. Isso tudo vai acontecer sem maior sofrimento. A nossa guerra civil é a negação da pandemia nesse momento. Então, sigamos os protocolos, sim, né? É preciso, né? Minhas mãos, cada vez que eu saio, a minha mão, agora eu vou terminar o programa, Edinho, né? Eu preciso passar álcool gel porque ela está viciada. Ela vai para os álcool gelzólicos anônimos depois que acabar a pandemia, porque eu vou continuar passando álcool gel para sempre, né? Então, enfim, muito obrigado, Edinho. Até amanhã, voltamos com mais uma edição de Sabe Caxias by Bitcoin. Vem aí o lance esportivo. Tchau, tchau, meu irmão. Um abraço a todos. Abraço. Tudo de bom, Miguel. Obrigado pela parceria mais uma vez aí. E assim encerramos o nosso Sabe Caxias by Bitcoin. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.